Oi, pessoal. Tá, meu coisa estava desligado. Eu falei um monte de coisa, acho que ninguém ouviu, né? Legal. Legal. Acho que nem na gravação ficou, né? Mas tudo bem. Eu vou repetir tudo que eu falei, né? Boa tarde, pessoal. Beleza? Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. E eu pedi para vocês falarem, ninguém falava, né? Agora estou entendendo por quê, né? Que o microfone estava desligado, né? Espera só um minutinho, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Agora vamos começar a sério. Tá gravando já? Ok? Então, aqui, vamos lá. Todo mundo está vendo a apresentação? Acho que já está aí, né? Então, vamos lá, pessoal. Eu preparei essa apresentação, o currículo para preparar essa apresentação de ontem para hoje, assim como a aula. Aqui a apresentação eu não vou mostrar evento, que eu acho que você já deve ter visto. Aqui é mais para falar de como é que vai ser a cadeira daqui de agora, questão de metodologia, avaliação, etc. E aí vamos lá, certo? E aqui a apresentação da cadeira, que eu peguei os slides das outras cadeiras e... Então, vamos lá, pessoal. O ponto importante aqui, que eu já tinha falado na aula passada, né? Estou considerando que o assunto de técnicas de demonstração, né? Ele foi ministrado, certo? Então, apenas a aula de revisão, né? Que no caso é a aula de hoje, certo? Aula de hoje, que vou mostrar uma revisão sobre essas técnicas de demonstração, tá? E aí, como de costume, as aulas dessa cadeira são teóricas, via slide, né? E aí é o seguinte, pessoal, como é que eu faço? Como é que eu faço sempre nas minhas cadeiras, né? Nessa parte remota eu estou fazendo a mesma coisa, e aqui não vai ser diferente. É o seguinte, a cada semana a gente vai ter um conteúdo, um assunto, né? Não necessariamente pode ser um assunto novo, pode ser uma continuação da semana anterior, mas no final de cada semana eu vou passar a questão da atividade da semana, certo? De entrega obrigatória, né? Essa atividade da semana são algumas questões, 1, 2, 3, 4, não sei, vai depender da semana, né? Sobre o conteúdo visto na semana, certo? Então, vai ter semana que a gente vai ver lá uns conteúdos, aí eu vou passar na sexta-feira, né? Eu vou passar essas questões que vocês vão entregar via Moodle, tá? Eu vou disponibilizar via Moodle também, e lá vocês vão entregar via Moodle, tá? Cada atividade dessa vai valer uma pontuação extra para a prova, certo? Então, a gente vai ter as nossas provas e essas atividades vão valer uma pontuação que não é 1, 2 pontos, não. É 0.1, 0.2, 0.3. Depende de cada semana, tá? O importante é que até as provas nós vamos ter várias atividades dessas, né? E aí eu vou somar essas atividades e a pontuação dessas atividades, né? Caso vocês acertem as questões, evidente, né? Elas vão valer como pontuação extra para a prova, certo? E atenção aqui, essa pontuação extra, né, tipo, por exemplo, essa prova 1 vai ser meio assim, porque já está próxima da prova 1, né, mas vamos pensar na prova 2 já, certo? Depois da prova 1, a gente vai fazer várias atividades semanas, vocês vão fazer, na verdade, várias atividades semanas, e essa pontuação vai ser aplicada na prova 1, a P2, tá? Ela não vai se aplicar na P3 nem na P1. Então, as atividades dos conteúdos de cada AP vão valer para a sua AP, certo? Não vai ter nada para outra prova, não, tá bom? Bom, eu vou utilizar o Moodle, como já tem lá a cadeira, né? O Moodle de vocês, slide, lista, link das aulas, todo o material da semana vai estar lá, certo? Eu só vou fazer uma mudança um pouco de como está lá organizado o Moodle, porque o Ararundo, ele, pelo que eu pensei, ele gosta assim, conteúdo tal, ali que é vários tópicos, semana 1, 2, 3, próximo conteúdo, semana 1, 2, 3, tá? E eu vou mudar um pouco ali, na verdade, vai ser semana 1 até semana, sei lá quantas semanas a gente vai ficar de aula, tá? Então não vai ser semanas por conteúdo, mas vai ser semana até o final, ok? E o material daquela semana vai estar tudo no tópico da semana, tá? Então, como falei, slide, lista, os links para as aulas, essas aulas gravadas vão estar lá, os links no YouTube, né? Material, essas coisas, e em atividade de semana também vai estar tudo no tópico daquela semana,
tá? Então, é só uma pequena mudança que vai estar naquela organização lá do Moodle, que está agora, que eu vou fazer essa pequena mudança, ok? Mas nada tão grande, não. A primeira aula da semana, pessoal, que é a aula de quinta, né? Que deveria ser ontem, né? Ela será live, ao vivo, como está sendo essa daqui, certo? E nessa aula eu vou fazer chamada, ok? Como essa agora, que eu também vou fazer chamada no final da aula, ok, pessoal? Então, na aula de quinta, nós teremos chamada, certo? A aula de quinta, apesar de ser uma live, será gravada e o link vou disponibilizar no Moodle. Porventura alguém não pôde assistir, alguém que assistiu e não entendeu alguma coisa ou teve algum problema. Bom, essa aula de quinta, que vai ser a aula ao vivo, ela vai ficar lá gravada e o link disponibilizado lá no Moodle, tá? A segunda aula da semana, que é a aula de sexta, é uma videoaula, tá? Eu vou gravar anteriormente e vou disponibilizar o link para vocês no Moodle também, tá? Tanto o link da aula como o slide que, porventura, eu venha utilizar, tá, pessoal? E aí, o que vai acontecer? A presença dessa segunda aula, que é a aula de sexta, né? Será feita via realização da atividade de semana. Você lembra que é a atividade de semana, que eu falei que tem uma pontuação? Na verdade, a atividade de semana ela vai ter duas finalidades. A primeira é que, como eu vou passar essas atividades toda semana, eu meio que tento obrigá-los, vocês, a estar fazendo atividade, estar resolvendo questões toda semana sobre o conteúdo visto, né? Esse é o primeiro objetivo, né? Fazer que vocês possam exercitar o conteúdo durante a cadeira, e não apenas uma semana da prova, tá? Mas, nesse caso aqui, nesse contexto de aula remota, essa atividade de semana também vai ser utilizada, eu também irei utilizá-la, para marcar a presença da aula de sexta, né? Então, a presença da aula de sexta é a entrega da atividade de semana, independente se estiver certa, né? É para que a pontuação vai depender de se você acertou a questão ou não, né? Aqui não, na presença se você tentou fazer, mesmo que não tenha errado, mas você tentou fazer. Atenção, isso não significa que você vai mandar uma coisa em branco, ou vai mandar uma coisa lá que só tem a descrição da questão, ou eu mandei provar uma coisa, você colocou A mais A é igual a 2A, certo? Pronto. Eu errei, mas eu tentei fazer. Não, tá? Eu vou considerar que você realmente tentou fazer, mesmo que esteja totalmente errado, tá? Mas não pode só entregar uma coisa em branco, tá? Ou colocar qualquer coisa lá, escrever, colocou o nome, entregou, não, tá? Então, a presença da aula de sexta é a entrega da atividade de semana, ok? E essa atividade de semana, por exemplo, vai ser na aula de sexta, né? Quando eu liberar o conteúdo de sexta, certo? Com o link da videoaula e todo o resto do material, também já vai estar aberto para a entrega da atividade de semana, tá? Mas aí ela vai ficar aberta apenas até a semana seguinte, até quinta-feira da semana seguinte, no horário da aula, certo? A aula de quinta é às 3h30, então a atividade da semana passada só pode ser entregue até quinta, às 15h30, ok? Até quinta-feira, quando começar a aula de quinta, aí o Moodle vai fechar para a entrega da atividade, ok? Que é normalmente como eu fazia quando a aula é presencial. A atividade da semana a pessoa tinha que me entregar, né? No papel, e normalmente eles entregaram no início da semana, na primeira aula da semana seguinte, eu recebia e eu realizava a correção da atividade da semana em sala, né? E nas aulas de quinta, eu já vou começar resolvendo a atividade de semana, tá? Então, na aula de quinta, o que eu faço? Eu começo resolvendo as questões que foi da atividade de semana, tá? E se você tentou fazer e não conseguiu, aí quando estiver fazendo, o mesmo que você fez, né? Eu vou resolver essas questões de maneira mais rápida possível, né? Mas, bom, e se você tentou fazer, quando você vê eu resolvendo a questão, aquilo vai lhe ajudar a encontrar onde foi que vocês erraram na resolução das questões, tá? Então, essas atividades de semana são importantes para vários motivos, como eu falei, né? Fazer vocês resolver exercício, né? Estudarem, né? E presença e fixar conteúdo também, tá, pessoal? E as presenças, bom, a aula de quinta, né, eu vou fazer chamada, vai estar lá no Cifra, né? E à medida que eu for corrigindo, né, essas atividades de semana, eu já vou computar a presença das aulas de sexta e vou colocar no Cifra também. Então, as fotos serão acompanhadas via Cifra. A aula de hoje eu vou fazer chamada normalmente, não vai ter atividade dessa semana, tá, pessoal? Não vai ter. Isso vai começar na próxima semana,
hoje eu vou fazer essa revisão sobre técnica de demonstração. Como falei, revisão mesmo, né? Eu não pretendo dar, nessa aula que eu preparei aqui de técnica de demonstração, como se fosse algo do zero, né? Semana zero, não. Não vai rolar isso, tá? Teremos aí tantas provas, eu realmente ainda não sei, eu estou em contato com os outros professores, de um ano para outro eu entrei em contato com o professor Sami e outros professores sobre que nome dão essa cadeira, para ter uma luz, né, em túnel, e aí eu não vou nem falar quantas provas vou fazer, porque realmente eu não tenho noção sobre esse conteúdo dessa cadeira, para fazer duas provas, é muito conteúdo para duas provas ou para três provas, tá? O importante aqui é que, bom, se for duas, três provas, não importa, a média é a média de três, né? E sim, isso daqui, né? Isso daqui é aquilo que eu falei, né? Que cada P será calculada, ou a nota de cada P, né? A nota da prova com as atividades do conteúdo da P, certo? Aquilo que eu falei lá na atividade de semana, certo? E a nota máxima de cada P é 10, né? Ou seja, se você tirou 10 na prova, né? E ainda fez todas as atividades, por sinal, quem normalmente nas minhas cadeiras faz todas as atividades de semana, né? Quando vai fazer a prova, essa pessoa consegue se sair bem na prova, né? Quem não faz, normalmente na prova se lasca, né? Isso já é uma coisa que eu já consegui perceber, tá? Então, acontece muitos alunos fazerem todas as atividades de semanas, tira 10 na prova e vem, professor, essas pontuação, vou perder? Vai perder, tá? Não tem como, não vou colocar para as próximas provas, tá? Ela não é acumulativa em relação às próximas provas. Outra coisa sobre as provas, como é que vai ser as provas, tá? Bom, e antes de falar sobre as provas, como é que vai ser essas atividades de semana, professor? Vocês vão entregar via Moodle, certo? Vai ser algumas questões, normalmente vai ser questões, eu vou passar uma lista, vai ter questões da lista, me entrega a questão 1, 2, 3 da lista, vai ser questões extras também. E aí vocês vão fazer o quê? Vai fazer no papel, né? No papel, escrevendo no papel. Aí vocês vão escanear ou tirar uma foto. Não importa como vocês vão digitalizar esses papéis, tá? Importante que você gere um PDF, é único, né? Que se eu passei 4 questões, gera um PDF único, certo? E vocês vão fazer o upload lá no Moodle, na parte específica para receber da atividade de semana, certo? É assim que vocês vão entregar as atividades de semanas. E as provas não serão diferentes, tá, pessoal? As provas serão como se fosse atividade de semana, sendo com um período curto, né? As atividades de semana eu libero na sexta, né? E vocês vão ter que pegar até na quinta da outra semana, né? A prova não, a prova vai ter um período mais curto, né? Mas o importante da prova é o seguinte, que eu botei aqui, as minhas provas serão feitas, né? As provas serão feitas supondo que elas sejam feitas, depois eu corrigi aqui, eu acho que eu botei no singular, depois que está plural, em 2 horas, tá? Então, eu vou elaborar uma prova que seja feita para 2 horas, que vocês consigam fazer em 2 horas, tá? Eu não vou fazer prova, eles vão ter mais tempo, aí eu vou botar uma prova para lascar. Não, fazer uma prova, apesar que elaborar uma prova que você fez em 2 horas, você consegue fazer para lascar também. Então, isso não vai ser impedimento para mim, né? Mas eu vou fazer uma prova que, não, eles conseguem fazer em 2 horas, tá? Só que eu vou disponibilizar as provas, aqui acho que eu esqueço, eu estou só um caso aqui, às 15h30, se a prova for na quinta, vai ser na quinta, sexta, e ela ficará aberta até às 22 horas, tá? Então, vamos supor, a prova vai ser na próxima sexta, então uma suposição aqui, né? Então, na sexta, às 15h30, eu liberar essas questões lá no Moodle, e ela ficará aberta até às 22 horas de sexta, certo? Se for na quinta, professor, às 15h30 eu vou abrir, e ela ficará aberta até às 22 horas de quinta. Ok, pessoal? Tem como falar entrega via Moodle. Tudo vai ser via Moodle. Não vou receber nada por e-mail, não vou receber nada por Telegram, não vou receber nada nada sem ser por Moodle. Gabriel, eu não sei nem quantas provas vai ter, imagina as datas, viu? Mas, assim, na próxima semana eu já lhe digo as coisas com calma, certo? Então, peço um pouco de paciência que já a gente se ajeita aí, tá bom? A gente se ajeita aí, vai dar certo, tá bom? As datas ainda não estão. Na próxima semana eu já pelo menos, a primeira prova eu já vamos deixar combinado o dia, tá bom? Então, sobre data de prova, isso ainda não sei lhe dizer, ok?
Então, acho que é só isso. Isso, essa seria essa metodologia que eu vou utilizar por restante da cadeira, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, fale agora ou cale-se para sempre sobre a metodologia. Bom, Denilson, eu vou dar uma olhada nessas atividades aí no Moodle, né? Vou tentar falar com a Aruna, mas de antemão já digo que eu não sei. Não, eu acho que estão tudo no Moodle, né? Eu vou dar uma olhada, mas no último caso, eu considero como uma dessas atividades que eu estou passando, né? Ou seja, vai valer uma pontuação, certo? Quem fez. Não vai valer presença, porque eu não posso fazer. Na verdade, a presença das horas eu não tenho que falar com ele para ver como é que ele foi feito, se ele guardou tudo, né? Mas, assim, eu posso falar de agora em diante, certo? Então, dessas atividades que vocês fizeram, eu posso considerar como essas atividades que eu estou colocando aqui na minha metodologia, certo? Ou seja, vão valer pontuação para P1, ok? E é isso, beleza? Bom, essa questão que teve uma que não foi corrigida e eu teria que ver qual foi. Bom, isso daí eu vejo depois. Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, vamos nós, né? Vamos nós. Eu vou só fechar aqui para a apresentação. Vou apresentar outra coisa, certo? Só um momentinho. Vamos nós. Vou apresentar agora os slides da aula de revisão, ok? Um instante. Vamos nós. Tá, pessoal? Qualquer coisa... Bom, é o seguinte, pessoal. Eu vou começar aqui a aula, a revisão, seja, mas fique à vontade para me interromper, para perguntar, tá? Não é me interromper para atrapalhar, não. E mandar mensagem no Zap, não, nem no Telegram, no chat aqui, tá? No chat aqui do Google Meet, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, mande mensagem aqui no chat, levante a mão, peça, seja lá o que for, grite, não, fale alguma coisa, certo? Mande um sinal de fumaça. Caso contrário, eu vou supondo que todo mundo está entendendo tudo, estou muito feliz, todo mundo está feliz, entendendo tudo, e vou adiante. Ok, pessoal? Vocês têm que falar alguma coisa, dar o feedback. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos nós. Técnica de demonstração. Mais uma vez, eu enfatizo, a minha ideia não vai ser dar uma aula semana zero de técnica de demonstração. Você que nunca sabe de nada de técnica de demonstração, depois da minha aula vai saber de tudo. Não, pelo contrário, mais fácil. Você sabia deixar de saber. Não, estou brincando. Aqui não é a intenção, é mais fazer uma revisão, supondo que você já veio da aula do Araruna, tá? E não começar do zero, tá? E como eu falei, pessoal, peço até desculpa que eu tenho me esquecido de vocês, tá? Assim, foi porque foi muito atropelado isso, e eu estava preparando as aulas da outra cadeira, eu acabei literalmente esquecendo de vocês, né? E de ontem para hoje eu corri atrás, né, para ver a questão da metodologia, né? De como é que eu ia fazer nessas coisas e tal. Eu decidi de ontem para hoje. E esse slide aqui, eu fui pedir ajuda aos universitários, né? Para tentar me ajudar. Aí eu estou recorrendo aos slides dos professores do campus, que já dão essa cadeira faz algum tempo, tá? Aqui é só para dar os créditos mesmo. E o que vai acontecer muito nessa cadeira, como eu falei, a primeira vez que eu ministro nessa cadeira, é que eu vou estar esse slide aqui, você vai estar misturado. Vai ter slide do Samir, vai ter slide meu que eu fiz. E o que vai acontecer muito isso. Eu peguei o slide do Samir, eu vi que tem algumas, minha intenção é fazer um resumo, eu tirei um monte de coisa, criei outros slides, então vai estar um Frankenstein bem legal, tá? E um Frankenstein feliz aí para ajudar vocês, tá? Mas, como eu falei, aqui que dá os créditos da boa parte dos slides que eu utilizei foi do professor Samir, tá? E aí, pessoal, vamos lá. Técnica de demonstração, né? A gente vai provar
Espero não ter falado, que a ideia daqui é provar o que nós chamamos de teoremas. Teoremas, claro, quem poderia entrar na questão filosófica, que tem que ter teoremas, tem lemas, tem preposição, ou seja, tem cada ícone colorário, né? Que são termos, nada mais nada menos, são termos que os matemáticos definiram para, tipo, ranquear a importância daquela afirmação, né? Que o teorema nada mais é que uma afirmação, né? Que o matemático percebeu e provou que era verdade, entendeu? E eles definiram vários níveis, ó, teorema é uma coisa mais importante, né? Uma coisa assim, é o top do top, o cara que importância lá, lá nas alturas. Aí um cidadão provou uma coisa que deixa eu chamar de lema aí, né? Ou seja, são termos que são utilizados, na verdade, para a gente ter uma noção do qual a importância daquela afirmação. Então, o teorema na matemática não é mais uma afirmação que você faz em cima de algum conteúdo, certo? Como aquela nossa fórmula de Bhaskara, né? O quadrado da hipotenusa é a ação do quadrado do cateto. Né? O cara afirmou isso, ok, prove. Aí o cara foi lá provar, tá aqui, ó, provou. E é a fórmula de Bhaskara, né? O teorema nada mais é que a fórmula de Bhaskara, né? E o que nós vamos fazer aqui, essas técnicas que nós vamos ver, é exatamente isso. São enunciados, aqui primeiro é falar de tipo enunciados, né? São enunciados que os teoremas utilizam para fazer uma afirmação, certo? E a ideia é dar aquela afirmação e ter condições de provar aquelas afirmações, tá? Mas os enunciados dos teoremas, eles podem utilizar dois quantificadores, né, que aí está colocando aqui, os tipos de enunciado, mas são os quantificadores, né, que são os universais, que são aquele quantificador para todo, né, ou seja, é uma afirmação que vale... Normalmente uma afirmação, somente aqui nessa cadeia matemática discreta, na maioria das vezes, elas vão ter como, eu posso falar assim, conjunto universo, né, os números, na maioria das vezes, né, vai ser os números, certo? Vai ser os inteiros, os reais, os naturais, os racionais, e normalmente uma afirmação dessa é aplicada em cima de um desses grupos, né? Então, normalmente, esse quantificador universal, né, que é o para todo, não sei o que eu estou falando, mas vai ter um slide para lá. E vai ter o existenciais também, que é aquele que existe pelo menos um, né? É uma afirmação que você sabe que vale para um grupo ou pelo menos um cara daquele grupo. Olha, tem uma afirmação que vale para pelo menos um elemento daquele grupo, certo? Aqui os universais são aqueles que você utiliza esse para todo X, tá? Ou seja, para todo X dentro do contexto, dentro do conjunto que nós estamos trabalhando, certo? Nós temos essa afirmação, que é o predicado, né, utilizando esse conceito lá de matemática básica, vocês viram, né? Então, tem um predicado, certo? É uma propriedade, ele colocou tem propriedade, mas predicado lá quando a gente trabalha lá para a lógica, né? Que aqui a gente vai utilizar vários aqueles conectivos lógicos, né? O e, o ou, a condição, a implicação. Então, ele aqui utilizou tem propriedade, mas, na verdade, o predicado é uma propriedade, né? Então, o que ele está falando, né? Ou seja, ele está afirmando algo, certo? A gente pode até desconsiderar um pouco isso daqui. O importante é o seguinte, ele está afirmando algo. E esse algo que ele está afirmando é para todo X dentro de um grupo, certo? Como falei, aqui na maioria das vezes vai ser onde X vai ser os conjuntos inteiros, para todo X dos naturais, para todo X dos racionais, para todo X dos reais, tá? Então, normalmente, a gente vai utilizar esse enunciado utilizando esse quantificador universal ou generalização, né? Estou supondo que você pode utilizar esses dois termos, universais ou generalizações, tá? O que até colocou aqui, que todos os elementos do domínio, né, satisfazem a propriedade P. Deve satisfazer também a propriedade QX. Porque uma coisa importante aqui é que quando nós utilizamos esse enunciado, utilizamos o quantificador universal, na maioria das vezes, 99,90%, nós vamos trabalhar com a implicação, né, ou com a condição, né? Ou seja, para todo elemento X, que satisfaz a propriedade PX, o predicado PX, deve satisfazer também a propriedade Q, tá, pessoal? É isso que o quantificador universal, ele
ele trabalha. Normalmente, sempre quando tem esse carinha aqui, ó, para todo, aqui dentro vai ter uma condição, na maioria das vezes, tá, pessoal? É isso. Assim, um detalhe aqui, né? Isso aqui, ele colocou aqui no slide, eu lembro quando eu uso matemática básica, a gente vê muito esse conceito de, às vezes, né? Às vezes, nem sempre vai estar na situação que, assim, como esse cara aqui, ó, para todo número, se este é par, então seu quadrado é par, ó, coisa bonita, ó, que já está na cara, né? Ah, isso aqui é universal, ele está falando, né? Para todo número. Então é para todos. Se este é par, então seu quadrado é par, ok? Mas repare que nesse último aqui não está sendo tão... o quadrado inteiro, par é par, né? Então é um enunciado que... Também é um enunciado que é para todo, mas só que não está na tua cara, assim, para tu ler e entender, ó. É isso aqui, a cara crachá. Isso que ele está dizendo, ó, para todo número, se este é par, então seu quadrado é par, significa isso aqui. Às vezes vai ter enunciado que não necessariamente vai estar na cara. Você vai ter que olhar, queimar os neurônios, olhar, o que esse cara está querendo dizer aqui. O quadrado inteiro par é par? Como assim o quadrado inteiro? Então, e esse... Como é que eu posso falar assim? Essa habilidade de você olhar uma frase dessa, entender que ele está falando que é para todo inteiro que é par, então seu quadrado é par, vocês vão conseguir com o tempo, né? Não tem fórmula, não tem assim, ó, se tiver isso, vai acontecer, não tem essa, aqui não vai ter isso, tá, pessoal? Para o existencial, o mais simples, porque não tem como alguém te enrolar, né? Aqui dá até parecer que o cara está querendo uma pegadinha, professor, né? Casca de banana, para o aluno olhar aqui, não saber e errar. Não, na verdade, aqui é mais interpretação de texto, né? Essa interpretação de texto, com o tempo, à medida que a gente for fazer questões, vocês vão se habituar com ela, tá, pessoal? Não tem uma fórmula, não tem uma receita que eu possa dizer assim, faça assim, faça aquilo, e vocês vão descobrir que essa propriedade, que esse enunciado é para utilizar o quantificador universal, tá? E utilizar a condição. Ok, pessoal? Não vai ter isso. O existencial, né, que é aquele existe o X, aí você vai ter a propriedade X, tá? Existe o X dentro de um domínio, né, dentro de um conjunto, existe um X inteiro que satisfaz essa propriedade X, P de X, né, P, certo? Ou seja, pelo menos um, né? Tem que ter pelo menos um, tá? E o importante aqui sobre essa propriedade, eu falei aqui, né, na verdade o slide que o professor falou aqui, é que normalmente o para todo sempre vai estar associado a uma condição, né, uma implicação, ok? Na maioria 99% das vezes, né? E o existencial, na maioria das vezes, certo? Essa propriedade P aqui não vai ser tipo, vamos supor, não vai ser só na verdade, não ser, essa propriedade ela vai ter, na verdade, vários predicados conectados com o conectivo de conjunção, o I, né? O I, certo? Normalmente, essa propriedade petit não vai ser só uma coisa assim, o X inteiro, para todos, existe um X inteiro onde X é par. Tem mesmo. Entendeu? Normalmente, esse P de X vai ser, existe um X inteiro onde X é par e X é primo, certo? Então, quer dizer que existe um X inteiro, certo? Onde X é par e X é primo, certo, pessoal? Então, no existencial, normalmente esse P aqui não vai ser só uma afirmação, é só um predicado, não, tá? Porque só existe um X nos naturais onde X é ímpar, entendeu? Então, e aí, da mesma forma, fazendo analogia com o quantificador universal, né? Que normalmente ele vai estar lá dentro a condição, aqui a gente vai ter normalmente, né? O conectivo I, a conjunção, né? Eu digo normalmente pode ser que não esteja, tá, pessoal? Isso normalmente não quer dizer que não tenha uma existencial que vai estar com outra, pode ter, tá? Eu só estou falando que na maioria das vezes, na verdade, na maioria das vezes que a gente fala isso, porque provar um teorema que tem o quantificador existencial com o conectivo I,
se torna mais difícil, né? Então, é melhor para a gente colocar nas provas, entendeu? Bom, a gente vai ver, beleza? Importante é vocês terem essa noção. Existe o universal e o existencial, e normalmente o universal ele está mais associado com a condição, implicação, e aqui com a conjunção, que é o conectivo UI, né? Bom, e da mesma forma como eu falei lá do universal, que quando tem os enunciados utilizando, né, não utilizando aqui os operadores matemáticos, como o I, o existencial, mas tá utilizando, né, a linguagem natural, o existencial é mais simples, né, porque por mais que a gente tente imaginar uma frase para pegar o aluno, a gente não tem, porque o existencial está bem na cara. Existe o número primo par, né? O que eu estava falando, existe o número primo par. Opa, existe um... existe x, onde x é prima e é par, né? Algum número primo é par, né? Algum número, ok. Existe um número que é primo e par, né? Ou seja, alguns números que são primos e par. Ou seja, esses aqui são alguns termos na linguagem natural, né? Que o professor Samir colocou para exemplificar que pode ser utilizado para indicar que essa afirmação aqui é uma afirmação utilizando o quantificador existencial. Existe pelo menos um cara que vai satisfazer aquela propriedade, tá? No nosso caso aqui, a propriedade P, que está aqui, ó, existe x tal que P de x, no caso aqui x é primo e x é par. Beleza, pessoal? Então, e como eu falei, normalmente com os existenciais o texto vai estar bem na cara, na sua cara, assim, é existencial, cara, presta atenção, eu sou existencial, não sou universal, não. Porque existe uma treta entre esses dois quantificadores, tá, pessoal? É como Ceará e Fortaleza, eles não se gostam. Um é o oposto do outro, né? Na verdade, eu vou até falar que a negação do existencial você se transforma no universal, né? Então, eles não gostam muito um do outro, não. Então, tome cuidado quando vocês forem fazer questão um do outro, ok? Então, aqui, pessoal, como eu falei, então, vocês vão se deparar com essa situação aqui, né? Vai ter um teorema, certo? Vai ter uma afirmação que você tem que provar. E essa afirmação pode utilizar o quantificador universal. E essa afirmação pode ser verdadeira ou falsa, binário. Não existe, pessoal, uma afirmação pode estar no meio termo, ali não existe, tá? Aqui, quando eu falo afirmação, estou falando em algo utilizando esse conceito de predicado em matemática básica. Uma afirmação que você tem apenas verdadeiro ou falso. Não existe, meio termo, tal, tipo, a comida do professor Fábio é boa ou é ruim? Alguém pode dizer, não existe isso aqui, tá? Aqui é utilizando mesmo o conceito matemático, que só tem dois resultados, verdadeiro ou falso, tá? E da minha forma existencial vai ser verdadeiro e falso. E aí, aqui, é que vai entrar as técnicas de demonstração, tá? Ok? Tipo, se eu tenho um teorema que usa o quantificador universal, eu tenho que provar. Tá? E, normalmente, atenção, eu estou falando de falso, mas normalmente, quando você vai provar algo, né, supondo que aquilo é verdadeiro, né? Mas a questão aqui de provar uma coisa que é falsa é mais no sentido de você... Ninguém vai... Eu vou definir um teorema, que esse teorema é falso. Ninguém faz isso. Na prática, você faz um teorema que é verdadeiro. Mas por que é importante a gente detectar quando um teorema é falso? É porque, às vezes, a pessoa que definiu o teorema, né, achou que era verdadeiro. Né? E você tem que ter a capacidade de olhar e dizer, ei, cara, tu errou, vacilão, tá errado. E não achar que aquilo é verdadeiro, certo? E aqui ele colocou exatamente como é que a gente chega nessas situações. Provar que é verdadeiro, e a gente vai ver as técnicas de prova, que a gente chama aqui de prova de generalizações, né? São 3 técnicas, né, que a gente vai ver. E aqui prova existencial, e aqui, bom. No universal aqui, pessoal, até botei aqui, até porque eu não vou colocar um slide para esse cara daqui, que é prova por contra-exemplo. Só porque você não vai colocar uma prova para esse cara, o que esse cara fez com o senhor? É porque é muito simples, né? Prova por contra-exemplo. Porque, repara, o universal, ele está dizendo que uma propriedade vale para todo elemento daquele domínio. Vamos supor que o domínio dos inteiros. Então, você tem uma propriedade que vale para todos os elementos do inteiro. Ok? Como é que eu provo que essa afirmação, que vale para todos os números inteiros, ela é falsa? Uma forma de fazer bem simples, por contra-exemplo, é quando você apresenta apenas um do domínio, né? Que o enunciado falha, né?
Se você tem lá um enunciado que diz uma coisa e você, opa, peraí, tá aqui, ó, você mostra, ó, tá aqui, ó. Tá aqui esse número aqui, não, ele pertence ao domínio, certo? Só precisa de um, tá, pessoal? Ou só, mas, por exemplo, né, cadê aquele outro? Tá aqui, ó, esse aqui, x é primo e x é par, né? Se eu colocar, ele botou aqui, ó, pronto, aqui, ó, não botou não. Vamos supor que, vou botar aqui, ó. Vamos supor que seja para todo x, dos inteiros. X é primo e par, certo? É primo e par. Isso, é primo e par. Ele fala uma coisa dessa. Eu só preciso mostrar um cara que ele é primo e não é par, certo? É só um. Mas, professor, só um, por causa de um, pode ser que ele fale só num. Pois é, mas aqui, ó, é o quantificador universal, tá? O universal está dizendo que vale para todos os inteiros. Se eu mostrar só um, mesmo que ele seja um único, repare bem, é o seguinte, o cara definiu uma propriedade até forte, mas só que ele utilizou o quantificador universal. Só que o universal, ele está dizendo, vale para todo mundo esse domínio, tá? Domínio dos inteiros. E só tem um número lá dos inteiros que ele falha, né? Que ele falha. Só um que falha. Esse teorema do cara é falso, entendeu? É falso. Por mais que seja só um cara, por mais que seja só tem um elemento lá para estragar a festa dele, mas pela matematicamente falando, né, pelo quantificador universal, aquele teorema é falso, porque tem um contra-exemplo. Tem esse cara, só ele para estragar o prazer do cara, a festa do cara, o teorema, mas ele é falso. Ok, pessoal? Então aqui, você só mostrar um exemplo. Ó, tá aqui o número tal, ele não satisfaz essa propriedade. Ok, pessoal? E aí, e a prova é só isso. O número x, que pertence aos inteiros, não satisfaz sua propriedade. Acabou. Essa é a prova por contra-exemplo. Para provar que um teorema, utilizando o quantificador universal, é falso. Por isso que eu não vou nem entrar nas próximas slides sobre esse assunto, porque é o mais simples, né? Uma prova por contra-exemplo. Tá? Você prova, por exemplo, vou dar um exemplo, para ficar só na parte bem abstrata, vou dar um exemplo. Vamos supor que alguém chega e diga o seguinte: dentro do domínio dos alunos do Dao de Quixadá, certo? Então, para todo X, certo? Para todo X, aluno do Dao UFC de Quixadá, para todo X, o universal, tá? Para todo X, aluno da Universidade de Quixadá, se esse aluno é aluno da cadeira de matemática discreta do professor Fábio Dias, então ele gosta de estudar, certo? E aí, claramente, que esse teorema é falso, né? Porque é só pegar um contra-exemplo, eu encontro até vários, né? Que não gosta de estudar, ó. Tá aqui, ó. Você colocou o quantificador universal e tem lá a condição, né? Se o aluno X, ele é aluno da cadeira de matemática básica do professor Fábio Dias, então ele gosta de estudar. Se eu pegar só um contra-exemplo, morreu. Ah, professor, mas só por causa desse aluno, a ovelha negra da turma? Não importa, não importa. Um aluno já mata o quantificador universal, já mata esse teorema, certo? Quem definiu esse teorema, tá, pessoal? Então, não precisa, como falei, não precisa entrar em uma prova, certo? O existencial também, eu vou falar no próximo slide, porque ele é aquilo que eu falei, né? Como é que eu provo existencial, né? Tipo, como é que o cara diz que existe pelo menos um, ou seja, repara, eu estou indo aqui para o universal que é para todo, e é mais fácil, eu vou para o existencial que é só um. Eu só preciso de umzinho. E mesmo assim o cara é falso, porque o cara é fraco mesmo, né? E aí como é que a gente prova isso? Eu até falei anteriormente, ó, lembre-se que a negação do existencial vira universal, né? Certo? Se eu tenho um teorema que diz, existe pelo menos, existe um X que a propriedade é verdadeira, certo? Existe um X, só um. E como é que a gente faz para provar isso, certo? Que isso é falso, provar. Na verdade, eu sempre provar que é falso é meio complicado, mas normalmente você prova uma coisa que é verdadeira. Mas é mostrar que esse teorema que não é verdade, né? É só lembrar isso daqui, tá, pessoal? Até ele colocou aqui como exemplo legal. Vamos supor que não tem essa negação ainda aqui, certo? Existe um x, só que x é par e x ao quadrado é ímpar, tá? Esse aqui está afirmando, fazendo essa afirmação, certo? Existe um x, onde x é par e x ao quadrado, ou seja, seu quadrado é ímpar. Ele quer provar que isso aqui é falso, ok?
Como é que faz, normalmente, para provar que um teorema utilizando o quantificador existencial é falso? Você nega ele. Mas por que eu vou... E aí, pessoal, ele já colocou aqui naquele conceito que ele utiliza, que normalmente o quantificador existencial, ele trabalha com conectivo I, certo? Conjunção, tá? Se fosse outro, você ia conseguir fazer da mesma forma, ok? Aí, quando eu nego o existencial, na verdade, esse cara se transforma em quem? Num universal. Se não, ó, o existencial diz o seguinte, existe um X, pelo menos um X, só um cara. Aí você nega isso, ó. Não, cara, não existe um X, não. Nem o X existe. Então, está dizendo que para todo X, aí você nega a propriedade aqui, ó. Você nega essa propriedade aqui, ó. Ok? Só que essa negação, que no caso tem um I, né? Você aí fica para todo X negando a propriedade. Certo? Como tem um conectivo I, né? O conjunção, você vai usar lá o demorga, né? E aí você vai transformar esse cara no ou, né? Então fica a negação desse, né? Não é verdade que x é par, ou não é verdade que x ao quadrado é ímpar, tá? E usando aquelas equivalências lógicas, né? Que tem na implicação, ele transforma esse ou nessa implicação, certo? Só lembrando, a implicação, né? Que é negação de P ou Q, P implica em Q, certo? No caso aqui, o P é o X é par, e o Q não negação de X elevado ao quadrado é ímpar, tá? Então, isso se transforma numa condição. Professor, mas para que diabo ele transforma isso numa condição? Ele transforma isso numa condição porque, normalmente, as técnicas que nós vamos ver agora, a maioria são aplicadas para esse carinha, o universal. Na maioria. As três que nós vamos ver hoje, elas são aplicadas para trabalhar com teoremas que usa o quantificador universal. Tá? Então, por isso que aqui ele está tentando transformar num quantificador universal e numa condição, tá, pessoal? E aí eu vou provar isso daqui, ó, que para todo x, x é par. Se x é par, então x ao quadrado é par, tá? E aí, se ele provar isso daqui, ele prova que a negação do existencial está verdadeira, porque são equivalentes, consequentemente, o existencial lá é falso, tá, pessoal? Estou voltando aqui, ó. Então, esses dois aqui, normalmente usa. Esse aqui, o contra-exemplo, como eu falei, é só procurar um cara que não satisfaz. E esse aqui você nega, se transforma num quantificador universal, com implicação, e aí você vai tentar provar se é verdadeiro. Se você provar que é verdadeiro, é porque aquele existencial realmente era falso, tá? Mas beleza. Dito isso, vamos ver que, como eu falei, a maioria dos métodos estão aqui dentro, né, nessa parte de prova, que eles chamam de prova de generalizações, tá? Então, vamos conhecer isso, né? Tá, aqui é o seguinte, pessoal. Lembrei aqui, ó. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? O grande detalhe aqui na prova é o seguinte: tem esse quantificador universal. Para todo x, x é par. Se x é par, então x ao quadrado é par. Beleza. Inicialmente parece, né, que é para todo x inteiro, tá? Para todo x inteiro, ok? O x natural não pode, para todo x inteiro. X é par, x ao quadrado é par. Parece forte, né? Tipo assim, professor, como é que eu vou provar isso, que esse cara é para todos os inteiros, tá? Como é que eu faço isso, né? Porque realmente, se você for pensar, se eu não me engano, existe uma técnica não sei se eu botei no slide, eu acho que eu botei, né? Prova por caso, se eu não me engano. Depois, acho que lá no final deve ter. Que você vai provar para cada elemento do domínio, né? Certo? Ou seja, eu vou provar, ó, se tem para todo X de um domínio, né? Eu vou provar para cada elemento do domínio. Eu vou pegar um elemento do domínio, vou provar que é verdadeiro, vou pegar outro elemento para provar que é verdadeiro. É evidente que quando o domínio ele é pequeno, finito e poucos, né? Só tem 10 elementos, beleza, você consegue provar que a propriedade é verdadeira somente com os 10 elementos. Agora, quando eu tenho os inteiros que são infinitos, como é que você vai provar? Essa prova, né? Que chama prova por caso, né? Não é nada aplicado, né? Então, inicialmente parece que é uma coisa difícil de fazer a prova onde tem um quantificador para todo x, né? Mas aqui ele colocou tipo uma receita, né? De como é que nós nos livramos desse para todo x, né? Porque, a gente pensa que é uma coisa difícil, quando tem
no teoremas que tem um para todo x é uma coisa difícil de provar, não. E a gente pode até enxergar isso aqui que ele colocou como uma forma de remover o para todo. Não é que seja remover, mas uma forma de se livrar dele. Cai fora para todo. É o seguinte, se ele fala que para todo x inteiro, né? O que a gente faz, professor? E aí, na prova, ele até coloca aqui, ó, na prova, ele tá mostrando aqui que na prova, que ele chama de prova de generalizações, né, que é quando você tem um quantificador, o universal, você pode pensar na prova, dividir em três partes. Um que ele chama de distanciação, o outro desenvolvimento e a outra generalização. A distanciação é tipo o seguinte, tá, se esse cara vale para todo x, então eu vou fazer o seguinte, seja C um inteiro qualquer, para todo x do domínio dos inteiros, né? Seja C um inteiro qualquer, tá? Pronto, é um inteiro. Isso, quem é esse inteiro? Não sei. Ele é par? Não sei. Ele é ímpar? Não sei. Ele é zero? Não sei. Tá? Se ela quiser, na verdade, eu ia falar positivo e negativo, não par. Mas tudo bem. Ele é negativo? Não sei. Ele fazer igual aquele mesmo, né? Não sei, não sei. Você não sabe nada. É um C inteiro. Você sabe que ela é um C inteiro. Então, nessa prova que você vai fazer, você vai considerar que esse seu C, ele só tem as propriedades dos números inteiros. Ah, professor, mas dentro dos inteiros tem os positivos, negativos e tem o zero. Pois é, você não vai considerar que esse C tem uma dessas três propriedades. Você só vai considerar que é as propriedades contidas nos inteiros, tá? Um ponto, acabou, certo? Então, é isso que ele faz. Então, na prova, simplesmente, ó, seja não precisa ser a letra C, tá? Só pode ser a própria letra X, tá? Seja X um inteiro qualquer. O importante é que, no início da prova, você pegue um elemento genérico dentro do domínio e você dê nome aos bois. Ah, seja N um inteiro qualquer. Ah, o domínio dos naturais, seja N um número dos naturais. A gente está provado dentro do domínio dos pares, seja N um número par, inteiro. Ou seja, no início você já dá nomes para aquele cara. Esse cara aqui é um cara genérico, é um cara dentro do domínio, e eu vou considerar que esse cara só tem as propriedades definidas no domínio em geral, tá? Ah, o domínio é os números pares. Então, a gente sabe que esse N pertence aos números pares, a um N qualquer, números pares, e a gente sabe que, como ele é par, ele vai ser escrito na forma N igual a 2K com K dos inteiros. Tem uma regra que, quando o inteiro é par, então ele dado um N par, então ele tem a regra de formação dele é o quê? Ele é igual a 2K, onde K é um inteiro, tá? Ah, o domínio é números inteiros ímpares, tá? Então você fala, dado N um inteiro ímpar qualquer, ou seja, esse N é da forma de 2K mais 1, onde K é um inteiro. Então, repare, o domínio é ímpar, então você só vai considerar as propriedades do domínio dos ímpares. Entendido, pessoal? Então, com isso, meio que você bota para o escanteio para todo. E aí, o que vai acontecer? A segunda parte, que é o desenvolvimento, que é você pegar agora só a condição. C é par, então C ao quadrado é par. E aí, o que nós vamos fazer? Aí a gente vai utilizar todo aquele ferramental que nós vimos em matemática básica para tentar, e não só matemática básica, mas até mesmo em outras, lá no ensino médio, essa parte que eu falei de par ímpar, né? Vocês viram lá no ensino médio. Bom, e no final, quando você prova isso daqui, né? Você provou para um C genérico qualquer. Aí normalmente você diz essa afirmação para deixar claro. Ó, como provamos a propriedade para um inteiro qualquer, a propriedade vale para todos os inteiros. Tá? Essa frase aqui no final, pode até parecer que é uma frase assim, inútil, mas para deixar claro, para deixar a forma bem formal. Tanto a primeira como a segunda, a última, alguém pode, a prova é só esse do meio, não, é só esse do meio. A prova formal, você tem que ser bem formal, né? E você tem que dar o nome dos bois, como eu falei, seja um seu inteiro qualquer, e no final você fazer essa generalização. Como eu provei para um cara qualquer, dentro dos inteiros, ou dentro dos ímpares, ou dentro dos pares, ou dentro dos positivos, ou dentro dos negativos, ou não importa. Então, as propriedades valem para todos os elementos daquele domínio, tá, pessoal? Então, essa podemos dizer assim, um template das provas por generalizações, onde tem o para todo aqui, certo? Seguinte, o existencial, certo? Ele colocou também como se fosse um template das provas do existencial. Por exemplo, aqui, existe um x, tal que x é primo e x é par, tá? Ele
deu essa afirmação. Existe o x inteiro, né, supondo que seja inteiro, e x é primo e x é par. Até porque par não tem, só tem com os inteiros, né? E primo também. Então, x é primo e x é par. Existe um x, tal que x é primo e x é par. Ok? E aqui ele fala o seguinte, tem duas formas de provar isso daí, tá? Duas formas de a gente provar isso daí. Como é que a gente prova, professor? A primeira prova, como é existencial, e só eu preciso provar que é verdadeiro, né? A primeira, que ele chamou de construtiva aqui, é quando você mostra, tá aqui, esse cara. Existe um x dentro do inteiro, tal que x é primo e x é par. Tá aqui é o número 2. 2 é primo e par e é inteiro. Acabou, tá aprovado. Isso, mas ele só fez isso daí, só mostrou o número. O teorema diz que existe um cara, e você diz, tá aqui, esse cara aqui. Tá aqui ele. Então, tá aprovado, é verdade. Certo? E, na verdade, essa prova mais fácil, né? Quando você consegue identificar quem é o cara que satisfaz as duas propriedades, né? Isso aí quando eu não consigo identificar facilmente quem é o x', um x inteiro que é primo e par, aí você vai para questão de prova não construtiva, né? Que aí você já prova por contradição, né? Que a gente vai ver já já, tá? Eu botei por contradição, que aí você vai provar como se fosse, na verdade, que eu vou mostrar essa técnica por contradição, né? Você supõe que esse cara não existe e você chega na contradição, tá? Mas essa por contradição a gente vai ver já já, tá? Mas aqui o principal é que no existencial, meio que você ou usa essa construtiva, que provar que é verdade, né? Ou usa esse construtivo, que é mostrar quem é o elemento, ou você vai utilizar a técnica por contradição, que é não construtiva, né? E aí a gente vai utilizar a técnica, a gente vai ver lá o universal, tá? Então, basicamente, não, tá? Por absurdo, a gente vai provar, a gente vai mostrar, né, que é, não, eu acho que, deixa eu pensar aqui. Não, só o meu processador está processando aqui, tá? Não, contrapositiva é outra coisa, tá? A contradição, eu acho que a contradição é a mesma do absurdo, tá? É isso mesmo, a contrapositiva é outra coisa. Contradição tem a própria absurdo. Isso, tá certo, tá certo, Davi, tá certo, Jeff, beleza. Por absurdo, contradição, a mesma por absurdo, tá? Que supõe, bom, ele vai ter lá, supõe, aquele que quer provar que seja falso, né? E você chega no absurdo, né? Tá? Você, no caso que você supõe que não tem um número que é primo e par, certo? E aí você tenta e chega no absurdo, tá? Mas aí, bom, eu acho que eu coloquei um exemplo lá no slide. Vamos lá. Ok. Não sei porque eu botei esse slide aqui, mas tudo bem, passar adiante. Tem prova de condicionais, né? Ele fala de prova de condicionais, ele está falando que essas provas de generalizações que ele falou aqui, certo? Prova de generalizações, tá? Que é exatamente associada aos quantificadores para todos aqui, tá? E essas provas por generalizações, como a prova aplicada para o quantificador para todo, né? E lá a gente viu que a maioria das vezes, quando tem um quantificador para todos, até colocou aqui, ó, quando tem um quantificador para todos, normalmente vai estar associado uma condição, né? Se P, então Q, né? Até colocou, sempre há um condicional numa generalização, então ele está afirmando aqui que é porque sempre há um condicional numa generalização. Então, pronto, não é 99% das vezes, 100% das vezes, sempre quando você tem um para todo, você vai ter uma condição, certo? Uma implicação. E aí, como é que a gente faz para provar uma condicional, tá? Porque, repara, ó, quando nós temos isso daqui, ó, vou voltar alguns slides, tá, pessoal? Só para voltar aqui, ó. Quando nós temos isso daqui, essa primeira parte aqui é tranquila, né?
eu vou pegar um elemento genérico, só afirmar, é um elemento C genérico do domínio, e o final aqui é só expandir. Como provar para esse elemento qualquer, vale para todos. O importante no final é o desenvolvimento, que é provar a condição mesmo, né? Então, é isso que a gente vai ver aqui, ó. Dado que o passo 1 e 2 lá, basicamente é questão, como é que eu digo? Questão formal, assim, questão mesmo, só para você manter a formalidade das coisas, mas o principal é o desenvolvimento. Aí, como é que eu faço o desenvolvimento? Na verdade, é o mais difícil, né? Aí, o desenvolvimento é que vai entrar as técnicas de prova de demonstração, que são a prova direta, a prova por contraposição e a contradição ou redução ao absurdo para os mais íntimos, né? Contradição, redução por absurdo, tá, pessoal? Então, nós vamos ver como é que seria a prova direta, contraposição e contradição, tá? Mais uma vez, elas estão dentro do contexto dessa prova aqui da generalização, que nós vimos que também pode utilizar para mostrar que um existencial é falso, né? E também para provar, como do slide passado, né? Fazer uma prova do existencial que não seja, provar que um teorema utilizando o quantificador existencial é verdadeiro, que não seja mostrar quem é o cara que satisfaz a propriedade, né? Então, a gente viu no slide passado, tá vendo aqui, ó, por contradição, ok? Provar que o existencial é verdadeiro, ok? Ou você mostra o número que satisfaz, ou você prova utilizando contradição. Mas vamos ver cada uma dessas técnicas aqui, tá? E aqui é que eu entro aqui, prova direta, sabe? Prova direta, como falei, basicamente é provar essa implicação, essa condição aqui. Tem uma propriedade P, implica na... Se P implica em Q, tá, pessoal? Se P implica em Q, né? Então, normalmente a gente dá o termo que esse P é a hipótese e que é a tese, né? Então, dada a hipótese, eu quero provar a tese, né? Então, como é que é a prova direta? Nada mais do que pressupõe que a hipótese é verdadeira, né? Ou seja, supõe, seja lá quem seja essa hipótese P, a gente supõe que ela é verdade. E a partir daí, a gente vai desenvolver até que a gente chegue, se a gente parte de uma coisa que é verdade, em cada passo, utilizando equivalência, ou utilizando a parte lógica, né? Lembrando lá naquela parte de lógica, você partia lá de uma fórmula e você, utilizando a equivalência, você ia desenvolvendo até chegar na forma equivalente que você queria provar, né? Aqui, normalmente, não vai utilizar só o termo de lógica, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, dar esse exemplo aqui, a soma de dois números inteiros ímpares é par, né? Então, aqui, ó. E aqui, o exemplo que ele está dando, repare que ele não está dizendo, né? Não está claro, né? Será que esse cara aqui é existencial ou é universal, né? A soma de dois números inteiros ímpares é par. E, se você for pensar, tá verdade, dois números inteiros, pessoal, a soma de dois números inteiros é par, né? E aí, aqui, pessoal, ele não está dizendo claramente, né? Além disso, ele não está dizendo claramente que é uma condição, né? Se, tanto, então, bom, não está dizendo isso. Se P, então o quê? Quem é o P, quem é o Q aí, professor? Vixe, agora? Aí, como eu falei, pessoal, aí a questão mais é igual andar de bicicleta, né? Você pode assistir vários vídeos do YouTube, os caras ensinando a andar de bicicleta, você olhando, assistir vários, tal, acompanhar canais que ensinam a andar de bicicleta, mas se você nunca pegar uma bicicleta para tentar andar, você não vai andar nunca. Aqui é assim uma coisa, certo? Você começar a pegar exercício para fazer sozinho, mesmo que você erre, depois pegando, vendo a resolução do professor, vendo, aí, com isso, é que você vai conseguir enxergar, entender, mesmo na situação que não está em implicação, ou a condição explícita na sua cara, assim, ó, tá aqui em condição. Você vai, são dois números inteiros, então é isso que ele está querendo, tal. E, além disso, né, ele mostrar que esse cara aqui, beleza, Guilherme. Esse cara aqui é o quantificador universal, né? Não é só o existencial, né? E aqui eu botei aqui, ó, x e y são ímpares, então, se x e y são ímpares, então x mais y é par, né? Certo? A soma de dois números inteiros ímpares é par, certo? E aqui, é evidente que aqui é par. Pelo texto aqui, percebe-se que ele está explicitamente, né? Mesmo que não esteja escrito, mas está falando que é o quantificador para todo, né? Para todos x e y inteiros, né? Por que você sabe que é inteiros? Porque os ímpares, ou impares, né?
só existe no contexto dos inteiros, dos naturais também, mas vamos expandir para os inteiros como um todo, né? Então, eu poderia colocar aqui para todo x, y inteiro, aí, se x e y são ímpares, então x mais y é par. Ok, pessoal? Vamos? Não era para mostrar de uma vez, mas tudo bem. Esse bicho aqui é para mostrar aos poucos, né? Mas tudo bem, vai dar certo. Para mostrar um, depois outro, depois outro, depois outro. Ok. Tá aqui, x e y são ímpares. Se x e y são ímpares, então x mais y é par. Como é que eu faço a prova? Seja x e y pertencente aos inteiros. Aqui, ó, quaisquer. Aqui, x, quem é x e y? Não sei, são inteiros, não importa. Eu não estou dizendo nada, eu estou pegando os caras dentro do domínio que são os inteiros, tá? Aqui eu peguei como domínios inteiros, tá? Então, vamos lá. Se x e y são ímpares, então vou supor que a minha, e como falei, normalmente na condição a gente chama a parte que é o se, que é o x, y, t, ímpares, perdão, de hipótese, né? E essa parte do então, né? A gente chama de tese, né? Então aqui x e y são ímpares, então vou supor que a minha hipótese é verdadeira, né? Suponha que x e y são ímpares, Se eu estou supondo como verdade que x e y é ímpares, então já posso utilizar todas as propriedades que os inteiros ímpares têm, tá? E qual a principal propriedade que os inteiros ímpares têm? Ou melhor, não é nem propriedade, mas a gente sabe a regra de formação dos números inteiros ímpares. Então, professor, se x é ímpar, quer dizer que x é da forma 2 vezes i mais 1 com i pertencente aos inteiros. Morreu. Mas só quem é esse i? A gente não sabe. A gente não sabe quem é o x também. O importante é isso. Todo o número inteiro ímpar, também vai com os naturais ímpares, tá, pessoal? Mas todo número inteiro ímpar, todo número, tem essa regra de formação. Se x é ímpar, então existe um inteiro i, ao que x é igual a 2 vezes i mais 1. Se y é ímpar, existe um inteiro j, ao que y é igual a 2j mais 1. Ponto. Essa é a regra de formação para os ímpares, inteiros ímpares. E a gente, como a gente está supondo que x e y são ímpares, supondo que a hipótese é verdadeira, então vamos utilizar isso para provar a tese. Então a gente partiu disso daqui, né? X e y são ímpares, e vamos chegar à nossa tese. Né? O que a tese fala? A primeira tese que é a soma dos dois números ímpares, x mais y. Então vamos calcular o x mais y, né? Então o que é x mais y? Olha, o x eu não sei exatamente quem é, que é genérico. O y eu também não sei exatamente quem é, porque dos números ímpares tem um monte, né? Uma coisa eu sei, que o x tem essa regra de formação para algum i, perdão, e o y também. Então, independente de quem seja exatamente x mais y, eu sei que a soma x mais y vai ser 2i mais 1 mais 2j mais 1. Tal que o i é exatamente um inteiro que satisfaz isso daqui por x, ó. E o j é um inteiro que satisfaz isso daqui por j. Ok. O que a gente faz aqui? Bom, vamos trabalhar aqui, né? 2i mais 2j mais 2. E aí eu chego aqui, botando 2 em evidência, né? I mais j mais 1, 2 vezes I mais j mais 1. Então, chega que a soma desses caras é igual a 2 mais I mais j mais 1. I mais j mais 1, tá? E aí, tem uma propriedade, agora sim, a propriedade dos inteiros, que diz o seguinte. A soma de dois ou mais números inteiros, o resultado é o número inteiro, tá? A subtração de 2 mais números inteiros, o resultado também vai ser um inteiro. A multiplicação de 2 números ao mais de inteiros, o resultado também é inteiro. Só a divisão que não é verdade, né? Mas para a soma, subtração e multiplicação, né? Então, aqui eu tenho o seguinte, eu sei que como eu disse que o x é inteiro, pela regra de formação do inteiro ímpar, né? Vai existir um i ímpar, um i inteiro, perdão, vai ter um i inteiro. Então, eu sei que o i é inteiro. O j também é inteiro. Então, se o i é inteiro, o j é inteiro e o 1 é inteiro, né? I mais 1, meu Deus do céu, I mais J mais 1 é inteiro, tá, pessoal? É inteiro. Então, esse X mais Y, tem a regra de formação que é 2 vezes um inteiro. Aí, lembrando lá que todo número inteiro par tem uma regra de formação, que é bem semelhante com a do ímpar. Só que não tem esse mais 1. Ou seja, dado um inteiro par K, ele é da forma de 2 vezes T, onde T é um inteiro.
Pronto. Então, aqui eu estou dizendo que quem é x mais y? Eu não faço a mínima ideia. O que eu sei é o seguinte, x é inteiro, y é inteiro. Então, x mais y é inteiro. Além do mais, eu sei que esse carinha daqui tem essa regra de formação, 2 vezes um inteiro. Se é 2 vezes o inteiro, independente de quem seja o inteiro, a única garantia que eu preciso é que isso daqui, ó, i mais j mais 1 seja inteiro. Eu tenho essa garantia. Então, consequentemente, 2 vezes o inteiro é um par. Certo? Então, o que acontece? Está aqui, ó, como i, j e 1 são inteiros, então i mais j mais 1 também é, portanto, x mais y é par. Porque exatamente tem 2 vezes um inteiro. Tá? E eu botei lá aquela outra, comprovando para 2 inteiros quaisquer, então vale para todos os inteiros. Tá, pessoal? Então, essa propriedade aqui vale para todos os inteiros. Se x e y são ímpares, então x mais y é par. Então, essa é a prova direta, tá, pessoal? Professor, como é que o senhor conseguiu chegar tal que... Aí vai ser com o tempo, tá, pessoal? À medida que vocês vão fazer exercício, que vão lembrar dessa parte que os ímpares têm essa regra de formação, os pares têm essa regra de formação, e outras coisas mais, à medida que a gente for se acostumando com as propriedades dos elementos, dos domínios que nós vamos trabalhar, como eu falei, a maioria das vezes vão ser quem? Os números, tá? E aí essas provas vão ficar, com o tempo, a gente vai conseguir elaborar essa prova de maneira mais rápida. Um dia a gente vai ficar, vixe, de onde é que saiu? Ai, meu Deus do céu, estou perdido. Mas com o tempo, vocês, é igual da bicicleta, a primeira que você anda de bicicleta, você cai, na segunda cai, na terceira cai, na quarta cai. Depende da pessoa, você pode cair 100 vezes, mas um dia vai andar, né? Então, vai ser a mesma coisa aqui, né? Vai fazer exercício, você vai conseguir esse macete para entender como é que vai chegar, partindo da hipótese que vai chegar na tese a partir da prova direta, ok? Prova por contraposição. Prova por contraposição, pessoal, lembrando lá na matemática básica, que é o seguinte, lá em matemática básica, eu deve ter provado essa equivalência aqui, tá? Que a condição, né, se P, então Q, né, P implica Q, certo? Os íntimos, é equivalente à negação do Q implica na negação do P, tá? Esses dois casos são equivalentes, tá? Lembrando lá de matemática básica. Ih, professor, achar que isso não serve para nada, certo? Nem para a cadeia de matemática discreta vai servir, ó. Essa condição aqui é equivalente a esse cara aqui. Só lembrando, professor, o que significa ser equivalente? Significa que, se você for, por exemplo, se você for gerar a tabela verdade de cidadãozinho aqui, ela vai ser idêntica à tabela verdade desse cara daqui. Para os mesmos valores verdadeiro e falso de P e Q, para os mesmos valores lógicos de P e Q, se esse aqui for verdade, esse aqui vai ser verdade. Se esse aqui é falso, esse aqui vai ser falso. Se esses dois caras são equivalentes, e se eu quero provar isso daqui, e se por acaso, olha atenção, aqui, ó, vamos lá, eu tenho uma prova direta, que a maioria das vezes, os teoremas são provados por ela, tá? Tipo assim, desde o meu mestrado, doutorado, eu defini vários teoremas, e todas elas eu utilizei a prova direta. Todas, para provar os teoremas, estou na minha tese de doutorado, mestrado, tudo é com a prova direta, tá? É o que é mais utilizado, em geral, a prova direta. Mas, entretanto, todavia, porém, tem situações que você tenta fazer pela prova direta, escreve uma folha, escreve 2 folhas, escreve 3 folhas, 4, chega na 10ª folha você escrevendo e não chega a lugar nenhum. Acontece, tá? E nesses casos, o que a gente faz? Se você desespera, grita, não. Vamos para a segunda possibilidade. Que segunda possibilidade é essa? Vamos usar a contrapositiva ou a contraposição, ou seja, o nome não importa, tá? Que é nada mais, nada menos que utilizar isso daqui. Isso daqui, essa equivalente, é chamada de contrapositiva, contraposição. Bom, não importa o nome, tá? E o que a gente faz, professor? Ao invés de provar isso aqui com a prova direta, a gente parte disso daqui. A gente usa isso aqui utilizando a prova direta, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Para provar essa condição aqui, nós provamos quem? Essa outra condição, já que são equivalentes. Usando quem? A prova direta. Ok, pessoal? Repare que aqui no final, a prova por contraposição nada mais é que usar a prova direta. Só que você, ao invés de usar a condição, você usa o seu equivalente. Ok, pessoal? Mais uma vez. P implica em Q, ou se P, então Q.
é equivalente à negação de que, ó, estou negando o que. Repara aqui, ó, que a hipótese implica na tese, né? Se P, então que? A equivalente à contrapositiva, vou negar a tese e vou chegar na negação da hipótese. Então, cuidado aqui, né? Igual negação de P implica em que não, certo? Ó, trocou, ó, aqui é P, que, aqui é negação de que, implica em negação de P, tá? Se não que, então não P. Ok, pessoal? Cuidado aí para não confundir as bolas. Um exemplozinho aqui simples, né? Se n ao quadrado é ímpar, então n é ímpar. Porque a própria descrição já está dando na minha cara, né? Que é uma condição, né? Se n é ímpar, então se n ao quadrado é ímpar, então n é ímpar. Ok, pessoal? Bom, aqui eu só botei na forma mesmo de condição, né? Se n ao quadrado é ímpar, então n é ímpar. Vamos lá. Tá, isso aí ficou bonitinho, só uma por vez, né? Tá aqui. N ao quadrado é ímpar, se n ao quadrado é ímpar, então n... Tá, pessoal, que ele não falou, mais uma vez, que ele não falou qual o domínio, né? Aí você, peraí, ímpar. Ímpar pode ser dos reais? Não. Pode ser dos naturais do inteiro. Um dos dois. Aqui vamos usar para os inteiros, porque é um conjunto que engloba os naturais. Tá? Se for valer para os inteiros, vale para os naturais. Ok, pessoal? Então, aqui, ó. Seja n... Repare que aqui, diferente do outro tinha dois números. A soma de dois... a soma de dois números ímpares dá par, é par. Tá? Lá tinha dois números. Aqui só é um, é só isso. Dado um n, se n ao quadrado é ímpar, então n é ímpar. Tá? Eu digo, ó, seja n domínios inteiros. Quem é n? É um cara deles inteiros. Acabou. Ele vai ser positivo, negativo, vai ser o zero, ímpar, par, não importa. Múltiplo de 5, de 3, não importa. É um inteiro qualquer. Próximo. E aí, vamos lá. Só que há detalhes. N ao quadrado... Ah, tá. Aqui é por contraposição. Eu não vou utilizar essa condição para provar, tá? N ao quadrado é ímpar, então N é ímpar. Eu vou para usar a contrapositiva. Eu vou negar a tese, ou seja, negando que não é ímpar. Se N não é ímpar, então N ao quadrado não é ímpar. Tá? Vou negar. Então, a tese, ó, a negação de N é ímpar, implica, ou se, né? A negação de N é ímpar, então a negação de N ao quadrado é ímpar. Tá? Então, essa é a contrapositiva, a contraposição, prova por contraposição. Tá? Então, basicamente é isso, só isso. Voltando aqui, só para deixar claro, tá, isso é importante, ó, é só mostrar que esse cara aqui, essa condição, essa explicação é equivalente a isso daqui. Contrapositivo, contraposição. O nome não importa, ok? Então, basicamente, o que a gente faz é, dado que nós temos isso daqui, nós transformamos nesse e provamos esse daqui. Que é exatamente isso que está aqui, ó. Então, tá aqui o original, posso falar assim, o original. E aí, nós colocando a contraposição desse original, que é exatamente isso. E aí, a gente vai agora, por prova direta, provar esse cara. Ou seja, nós vamos supor que é verdade. Agora, repare, ó. Então, cuidado aqui, ó. Nesse cara daqui, a hipótese, melhor, a hipótese desse cara virou melhor, você negou a hipótese desse cara para virar a tese desse. Você negou a tese para virar a hipótese, tá? Então, vamos cuidar com isso. Então, esse cara aqui, nós vamos considerar a hipótese desse cara. E quem é a hipótese desse cara? É que não é ímpar, certo? Que n não é ímpar. Dado que n é um inteiro qualquer, então supõe que n não é ímpar, tá? Essa é a minha... Você supõe a hipótese. E a hipótese desse cara é a negação da tese do outro. Então, n não é ímpar. Então, supõe que n não é ímpar. Ou seja, certo? Se n não é ímpar, n é par, tá? Então aqui, mas tudo bem, n é igual a 2i para i percentuais inteiros. Se todo número inteiro par, ele tem essa regra de formação. N, se ele é par, então vai existir um i, que eu não sei quem é, mas vai existir, eu garanto que existe, inteiro, tal que n é igual a 2i. Bom, então isso é verdade para todo o inteiro par. Tá? Então, partir aqui da minha hipótese, e agora quem quer fazer? Ó, eu não sei quem é n. Tá? Eu sei que ele tem essa informação para algum inteiro i. Para algum inteiro i. Então, repare, eu estou querendo chegar nessa minha tese. E a minha tese tem um n ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Ora, eu vou botar esse cara ao quadrado, né?
se a minha tese aqui dessa conta positiva tem um n ao quadrado, vou colocar o n ao quadrado. Vamos ver o que vai dar aqui. Bom, n ao quadrado, usando esse cara daqui, ó, essa regra de formação, n ao quadrado é igual a 2i elevado a 2, né? E, bom, pela propriedade de potência, né, fica 2 elevado a 2 vezes i elevado a 2, então fica 4 vezes i elevado a 2. E aí, pessoal, aí a gente vai pensar o seguinte, tá, o que ele quer que a gente prove? Ele quer que a gente chegue na tese daqui. Que é a tese? É dizer que n ao quadrado, a negação que n ao quadrado é ímpar. Ora, a negação que de n ao quadrado é ímpar é dizer que n ao quadrado é o quê? Par. Tá? Opa, mas um número par, como nós já fizemos na questão anterior, para provar que o número é par, é só provar que esse número, independente de quem seja esse cara, não sei, eu só preciso provar que esse cara tem uma determinada formação, que é 2 vezes o inteiro, dependendo de quem seja esse inteiro. Aí eu vejo que n ao quadrado aqui, o objetivo, né, que n ao quadrado é pegar o valor de n, que tem essa regra aqui de formação, 2i, e elevar ao quadrado. Então, dito isso, dado que você sabe que você precisa mostrar que n ao quadrado, ele tem a regra de formação 2 vezes ao número inteiro, então você vai atrás disso. Então, de alguma forma, eu preciso transformar esse n ao quadrado, utilizando a regra de formação do n, que é igual a 2i, eu preciso chegar a uma coisa 2 vezes algum inteiro. Preciso fazer isso. Então, você vai... Opa, 4 vezes i. Onde é que eu faço para transformar no 2 aqui? Ó, 4 é 2 vezes 2. 2 vezes, opa, 2i ao quadrado. Aí tem 2, mas tem 2i ao quadrado aqui. Não importa. O i é o quê? O que você ganha do i? Que é inteiro. O i ao quadrado é i vezes i. Então, aqui você tem 2i, 2 vezes i vezes i. São 3 números inteiros. O resultado é o quê? Um número inteiro. Então, você mostra que o n ao quadrado tem a seguinte regra de formação, 2 vezes o inteiro. Então, ele é inteiro, certo? Aí eu botei aqui, ó, como i e 2, né, é inteiro, então 2 vezes i ao quadrado é inteiro também, né? Portanto, n ao quadrado é par. Ou seja, n ao quadrado não é ímpar, né? Porque é exatamente para a negação aqui, ó. Negação que n ao quadrado é ímpar, tá? Tu tá falando do domínio, é, Davi? Outro conjunto numérico do... O meu caso aqui foi dentro do domínio dos ímpares, né? E dentro dos ímpares, dos inteiros, né? Se você tira esse domínio, como eu falei, se o domínio muda, não sei que outro conjunto numérico aí essa propriedade que eu coloquei aqui, né? De 2, do número ímpar para igual a 2i mais 1, 2i, os pares, 2i mais 1 os ímpares, só vale quando estou dentro do domínio dos números inteiros, né? Certo? Agora, se o domínio não é dos inteiros, então, como aqui, ó, seja n um cara genérico do teu domínio. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que analisar que domínio é esse, tá? Exatamente, exatamente. Porque, como você falou, para n igual aos inteiros, eu tenho a restrição das propriedades. Na verdade, como você não garante que o n é um inteiro, né? Já que o domínio não é os inteiros, essa propriedade aqui não é válida, tá? Não sei se é isso que você está falando, tá? Mas esse aqui eu estou utilizando a propriedade, dado que eu peguei o domínio dos inteiros, né? Essa propriedade aqui, ó, n igual a 2i, tá? Se não for inteiro, aí esse aqui pode não valer, tá? Não sei se é isso que você está falando. Então, para você. Beleza. Vocês perguntam, tá, pessoal? Às vezes eu penso que eu estou, tipo, sozinho, assim. Sozinho. Vamos lá. Então, aqui, então, aquela frase que tem, né? Então, por contraposição, né? Temos que se n ao quadrado é ímpar, então n é ímpar. Tá, pessoal? Repara, ó.
eu provei esse carinha aqui, ó, esse carinha. Então, por contraposição, se eu provei esse, então, por contraposição, se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar, então n é ímpar, tá, pessoal? Mas, ó, esse finalzinho aqui, assim como esse início, é só mesmo aquele negocinho para você deixar a sua prova bem bonitinha matematicamente, bem formalmente, tá? Que é, para, eu provei isso daqui, ó. Mas no final você diz, ó, por contraposição, contrapositiva, temos que se n ao quadrado é ímpar, então n é ímpar. Ok, pessoal? Prova por contradição, redução ao absurdo, né? É a última, tá? E de onde vem, professor? E de onde vem essa prova por contradição e redução ao absurdo, né? Aí entra para outra equivalência que tem lá, né? Que é a implicação, né? A condição, se P, então Q, é equivalente a esse carinha daqui, ó. Ou seja, repare aqui, ó. Nesse cara daqui, nós temos que supor que a hipótese é verdadeira e provar a tese, né? E o que ele faz aqui? Ele faz o seguinte, supõe que a hipótese é verdadeira e ele nega a tese, ele considera que a tese é falsa, tá? E aí, ele, dito isso, exatamente essa equivalência lógica existe, tá? Essa lógica, ou seja, P, ó, em implicação P, se P, então, Q é equivalente a P, e negação de Q, implica em falsa, que esse F aqui é falso, tá? Esse F é falso, ok? Então, a gente vai utilizar essa implicação, essa equivalência, né? E aí, o que a gente vai fazer? Partindo, tá, primeiramente, né? Se nada deu certo com nenhuma das outras duas técnicas, né? Se você tentou por prova direta, depois tentou por contraposição, e mesmo assim não conseguiu, tá? Não entre em pânico, né? Vamos tentar usar a prova, ou redução por absurdo, ou prova por contradição, tá? Nossa terceira tentativa, né? Prova por contradição ou redução ao absurdo, tá? E aí, o que faz? De onde saiu essa técnica, prova por contradição? É exatamente dessa equivalência lógica, né? Então, o que nós vamos fazer é, nós vamos supor a hipótese, né? Supor que a hipótese é verdadeira, e nós vamos supor que a tese é falsa, tá? Ou seja, vamos tentar chegar numa contradição. Então, vai supor que P é verdade e a negação de Q é verdade, ou seja, a nossa tese é falsa, tá? E nós vamos tentar chegar ao quê? Numa contradição, tá? Vamos tentar chegar numa coisa que não é verdade, ok? Beleza? Aqui nós temos um exemplo, que é esse daqui, ó. 0 é o único elemento neutro da adição nos naturais, né? Aqui pelo menos um exemplo que não é o númerozinho inteiro, né? 0 é o único elemento neutro da adição nos naturais, dentro dos conjuntos naturais. 0 é o único, tá? E aí, professor, isso daqui, primeiro vamos... Tá aqui a descrição com linguagem natural, né, da nossa teorema, da nossa afirmação, né? 0 é o único elemento neutro da adição nos naturais. E vamos procurar quem é o P e quem é o Q, né? Dada essa descrição aqui, o 0 é o único elemento neutro da adição nos naturais, né? E aí, nesse caso aqui, o P é 0 é o elemento neutro da adição, então, 0 é o único elemento neutro da adição, tá? Então, aqui, pegando essa descrição aqui, né, e colocando dentro da forma da condição, né, da implicação, né, se 0 é o elemento neutro da adição, então, 0 é o único elemento neutro da adição, tá? E aí, nós vamos fazer essa prova, tá? Aqui, ó, 0 é um elemento neutro da adição, tá? Então, vamos lá. Relembrando, né? Aqui eu estou supondo, voltar aqui, ó. Voltar aqui. Primeiro, a gente vai supor esse cara e vai supor a negação desse cara, tá? Então, vamos supor que P é verdadeiro. Quem é P? 0 é o elemento neutro da adição. Depois, a gente vai supor que a negação é verdade, ou seja, que 0 não é o único elemento neutro da adição. Então, primeiro, 0 é o elemento neutro da adição. Mas o que significa o 0 ser o elemento neutro da adição? Tá? Significa o seguinte, dos naturais, tá, pessoal? Por preguiça, eu não quis colocar dos naturais aqui, tá? Significa que para todo n dos naturais, porque nós estamos no domínio dos naturais, tá, pessoal? Dos naturais, porque eu não quis botar naturais aqui. Significa que para todo n dos naturais, n mais 0 é igual a 0 mais n, que é igual a n. Então, o elemento neutro para uma determinada, no caso aqui para
para uma operação de soma, né? E é um elemento, para a soma, o elemento neutro é aquele cara que você coloca na soma e ele não faz diferença nenhuma, mesmo que ele não tivesse. Exatamente isso. N mais 0 é igual a N. 0 mais N é igual a N. Tá? E aí nós vamos negar a tese, né? 0 é o único elemento neutro da adição. Se eu vou negar esse cara, significa que o 0 não é o único elemento neutro da adição. Ou seja, o 0 não é o único elemento neutro, por preguiça não, para não ficar muito cheio aqui, da adição dos naturais, tá, pessoal? 0 não é o único elemento neutro da adição dentro dos naturais. Logo, se ele não é o único, significa que existe um outro, né, além do 0. Então, eu coloquei, existe um Q pertencente aos naturais, tal que, olha, se eu estou dizendo que o 0 não é o único que existe, então significa que existe outro elemento neutro. Aí a gente vai dar nome aos bois. É esse Q. Estou chamando de Q. Q é esse elemento neutro que pertence aos naturais. Um outro elemento neutro para a soma. Ter elemento neutro da soma significa o quê? Tal que para todo N pertencente aos naturais, N mais Q é igual a Q mais N, que é igual a N. Com Q diferente de zero. Isso aqui é importante, ó. Com Q diferente de zero. Já que eu estou dizendo que zero não é um único elemento neutro, existe um outro Q, que essa propriedade aqui dos elementos neutros acontece para todo natural, e além disso, eles são diferentes, né? Ok, pessoal? Então, repare, a partir da minha, supõe que a minha hipótese é verdade, e eu peguei e neguei a minha tese. Negando a tese, o que eu vou fazer? Aí funciona como prova direta. Eu vou trabalhando com essas duas coisas aqui. E eu vou chegar num absurdo. Alguma coisa tem que ser absurdo. Tipo, alguma coisa, tipo, S e negação de S é verdade. Se eu chegar aqui S e negação de S é verdade, então é um absurdo, tá? Porque isso é S e negação de S é uma contradição, né? Ele é falso sempre, ok? Então a ideia é chegar no absurdo. Vou ver o que eu fiz aqui. Como zero é elemento neutro, né? Por isso daqui, então, ó, zero é elemento neutro, então para todo N, isso aqui acontece. Se é para todo N, acontece também com quem? Com o nosso Q. Então, Q mais zero é igual a Q, não é isso? Aqui eu botei só de um só para dizer que essa é a minha primeira expressão. Como zero é elemento neutro, então Q mais zero é Q. Certo? Porque Q pertence também aos naturais, né? E para todo natural, N mais 0 é igual a N, né? Então, aqui está valendo. Como Q é um elemento neutro, então, 0 mais Q é igual a 0, porque 0 também pertence aos naturais, tá? E aqui o Q, isso aqui do Q vale para todos os naturais, então 0 mais Q é igual a 0. Ok, pessoal? Por 1 e 2, né? Ó, repare que aqui é Q mais 0 e 0 mais Q, são iguais. Então, significa o quê? De 1 mais 2, temos que se esse cara, ó, se Q é igual a esse cara e 0 é igual a esse cara, e esses dois caras aqui são iguais, significa que Q é igual a 0. Opa, um absurdo. Por que, professor? Por que é absurdo? Porque aqui, ó, eu disse que Q é diferente de 0. Né? Não é que eu disse, né? Eu só inventou isso aí só para dar certo. Não, não foi isso, né? Que eu neguei a tese, e negar a tese é dizer exatamente que existe um Q diferente de 0, tá? Não foi, cuidado, né? Vou botar isso daqui só para dar certo. Não, isso aí, se eu tivesse colocado isso que não tinha nada a ver, realmente está errado. Mas aqui não, porque a negação da tese é dizer que existe um Q diferente de 0, tá? E dado a tese e a negação a hipótese, a negação da tese, eu desenvolvi e eu cheguei no absurdo, que é exatamente Q igual a 0. Que repare que o absurdo vai estar relacionado à negação da tese, né? E na negação da tese é que eu cheguei em Q é diferente de 0, né? Então, isso aqui, Q é diferente de 0 e Q igual a 0 é um absurdo. Ok? Portanto, não sei se eu vou ter mais, portanto, 0 é o único elemento neutro da adição, tá? Então, a gente prova, que esse cara é verdade. Ok, pessoal? Se eu botei mais alguma coisa, não. Aqui é só uma comparação das técnicas, né? Para provar se P, então Q, né? A prova direta, você supõe P e tenta alcançar ou concluir o Q, né? Que nós fazemos. Né? Prova por contraposição, você supõe o quê? A negação de Q. Para a contraposição, você vai negar, vai usar a contraposição, você nega a tese e vai tentar chegar
da negação da hipótese. Então, supõe a negação de Q e tentar alcançar ou concluir a negação de P. Tá? E por contradição ou redução ao absurdo, né? Você supõe o P e a negação de Q e você tenta alcançar ou concluir, esse sinalzinho aqui é do absurdo, tá, pessoal? Então, nesses três caras aqui, basicamente, a gente pode dizer que a gente utiliza a prova direta, né? Nesse cara a gente usa a prova direta, nesse cara a gente usa a prova direta. Então, esse aqui é o rei, né? A prova direta participa em tudo, né? Tá ok, pessoal? A contraposição é só lembrando que há essa mudança, né? Você, ao invés de trabalhar com esse cara, você vai trabalhar com a sua contrapositiva, e esse cara aqui você faz essa contradição exatamente para chegar no absurdo, ok? Mas todas utilizam a prova direta, ok? E aí, para fechar, que é exatamente o que eu tinha falado, tem alguns, eu acho que são alguns casos aqui, só algumas formas de provas bem específicas, tá, pessoal? Tem essa prova por casos. Essa prova por casos, pessoal, é uma situação. Até ele colocou aqui um exemplo, né? Se n é um número inteiro, então n ao quadrado é maior ou igual a n, né? Tá? Então ele coloca aqui, seja C qualquer, então aqui está, seja C um inteiro qualquer. Então nós temos que provar que C é inteiro, certo? C é inteiro, ok? Aqui está fazendo aquela história que ele muda de letra, tá, pessoal? A teorema fala de n, então seja um C um inteiro qualquer, tá? Só esqueceu de colocar um inteiro qualquer. Precisamos provar que C é inteiro implica, né, que C ao quadrado é maior ou igual a C, né? Ok? E aqui ele fala o seguinte, né, para tentar justificar por que ele vai fazer essa prova por caso, né? É porque quando nós temos um maior ou igual, né, quando as operações envolvendo exponenciação, né, como ser negativo, esse sinal de igualdade muda de lado, né? Isso que ele está falando aqui, por que ele vai fazer prova por caso. Pessoal, o que é prova por caso, né? E a prova por caso, pessoal, é o seguinte, eu tenho, a minha hipótese é ser inteiro, né? Ser inteiro, mas só que ser inteiros, como eu falei, ele pode ser par, ímpar, pode ser positivo ou negativo. No caso aqui, dada essa justificativa que ele deu, né? Como nós temos um maior igual, e como os números negativos multiplicam uma desigualdade pelo número negativo, você troca o sinal da desigualdade, e ele justifica isso para fazer a prova por caso, tá? Então, ao invés de trabalhar aqui com C inteiro, a prova por caso é fazer exatamente isso. Ó, ao invés de provar para C inteiro, vamos fazer por partes, tá? Eu sei que todo inteiro, ou ele é positivo, ou ele é não positivo. Ou ele é negativo, ou ele é não negativo. Ou ele é positivo, negativo e zero. Ou todo inteiro está encaixado em um desses três subgrupos, né? Ou seja, você pode particionar os inteiros em três subgrupos. Os negativos, positivos, e os nulos lá sozinho, separando os dois caras, os dois grupos, tá? E ele fala isso, ó. Ao invés de eu provar que C é inteiro, eu vou mostrar que C é inteiro ou, no caso aqui, C é inteiro negativo, né? Ou C é inteiro não negativo, tá? Então, ele vai substituir isso daqui, e C inteiro, e vai trabalhar agora com essa conjunção, né? Que é um ou. Então, eu acho que na próxima ele vai colocar. Então, ao invés de provar que se N é inteiro, ou C é inteiro, ele vai mostrar que se C é inteiro negativo, ou C é inteiro negativo, implica em C ao quadrado maior ou igual a C, tá? Perdeu. Isso aqui é programação dinâmica, não. Não, acho que é prova direta, tá? Então, isso que ele vai fazer, a prova por caso é isso, tá, pessoal? Você vai, normalmente, a hipótese ele vai estar dentro do contexto do domínio, tá? E aí você vai tentar verificar, não está dando certo, provar a partir da hipótese, não estou conseguindo. Então, vamos tentar subdividir essa minha hipótese em casos de tal forma que, no caso aqui, né, ele usou o ou aqui, o ou desses casos chegue na minha hipótese, tá? Então, aqui, ao invés de você supor que C é inteiro, eu vou supor que C é um inteiro negativo, caso 1, depois eu vou supor que C é um inteiro não negativo, tá? E aqui ele vai fazer outras duas, do inteiro não negativo, pessoal, que ele já vai fazer outras duas coisas, né? C é inteiro negativo, e o 2.1, que ele está chamando aqui, é C inteiro positivo, e supõe que C é um inteiro igual a zero, tá? Então, na verdade, aqui ele fez a prova por caso duas vezes, né? Ele já poderia ter feito lá no início, né? Mas tudo bem. Porque o inteiro, ou ele é positivo, negativo, ou é um zero, né? Entendeu? Ok? Vamos lá. Bom, ele mostrou as três partes, né? As três partes. A primeira, que é supor que C é negativo, certo? Olha, se C é negativo, eu já sei, ó, por quê?
Como C é negativo, eu já sei que C é menor que zero, ok? Não importa. Nesse caso aqui, C não é nulo. Então, já sei que quando eu faço, ó, C é negativo, tá? C é negativo. Então, quando eu multiplico essa desigualdade por C, eu tenho C vezes C e zero vezes C. Mas quando eu multiplico uma desigualdade por número negativo, a desigualdade muda de sinal. Então, aqui é C menor que zero. Ao multiplicar por C, fica maior. Então, aqui eu tenho que C vezes C é maior que zero vezes C. Mas zero vezes C, ele é zero, né? Ou seja, C ao quadrado é igual a zero. Ok, pessoal? E como C ao quadrado é positivo, né? Positivo, e C é negativo, então tenho que isso aqui, né? C é maior que C. Tá? Portanto, isso aqui é verdadeiro, né? C ao quadrado é maior ou igual a C, né? Ok? É exatamente isso que ele está mostrando. Esse pontinho aqui é para... Não, isso aqui é só para mostrar essa propriedade, né? Quem não está lembrando, né? Que a multiplicação de número negativo inverte o sinal da desigualdade, tá? Ou seja, eu tenho uma desigualdade, se eu multiplico a desigualdade pelo número negativo, eu tenho que multiplicar pelos dois lados da desigualdade. Tá? Se eu multiplicar esse C por menos 2, eu vou multiplicar o lado de lá por menos 2. E o sinal da desigualdade muda. Isso vale tanto para o menor ou maior, menor igual ou maior igual. Ok? Agora vamos para o terceiro caso, que é supondo que... Não, já vou fazer parte logo para isso. Supondo que C é positivo, né? Se C é positivo, né, maior que zero, né? Ele utilizou C maior ou igual a 1, né? E eu acho que ele fez a mesma coisa, né, aqui, né? Como se é positivo, ó, nesse caso, como se é positivo, multiplicando os dois lados, né? A desigualdade não muda de sinal, porque esse é positivo. Essa de trocar de sinal só vale quando eu multiplico o número negativo. Aqui o número é positivo, C. Então aqui fica C ao quadrado maior ou igual a 1 vezes C. Ou seja, C ao quadrado é maior ou igual a C, como eu quero provar. Massa. Aí quando C é igual a zero, aí que fica mais fácil, né? C é igual a zero, bom. C vezes C igual a zero vezes C, bom. Aqui dá... Vou nem seguir adiante. Então, isso é a prova por caso, tá, pessoal? Uma situação que você faz, estou conseguindo provar para todo inteiro aqui, ó. Seja N um inteiro. Não consigo provar para todo inteiro. Então, vamos dividir por partes aqui, tá? Vamos tentar e fazer essa prova por caso, tá? Eu acho que eu... Tá, já vou falar isso. Tem mais esse. Prova por equivalência, eu acho que é prova por equivalência e exautiva. Ah, eu acho que eu troquei, pessoal. Vai para focar, né? Eu acho que está terminando. Eu falei aquele negócio de... Até vou começar por isso aqui, que eu falei lá no início da aula, né? Que é quando você vai provar uma propriedade e você vai provar para todo o número do domínio. Eu falei que aquilo é prova por caso. Não é prova por caso, não, tá? Eu me enganei. É prova exaustiva, tá? A prova exaustiva, por exemplo, no caso aqui, ó, prove que se n é um inteiro positivo com n menor que 4, então o domínio quem é? É inteiro positivo com n menor que 4. Menor ou igual. Ou seja, são os números 1, 2, 3, 4. São 4, né? Inteiros positivos, tá? Então, aqui o meu domínio é pequeno. Então, eu posso provar esse cara aqui sem usar a prova direta, né? Isso que ele acho que ele mostrou aqui. Ele mostrou os 4 caras de domínio. Para n igual a 1, eu tenho isso daqui, que é verdade. Ok? Para n igual a 2, eu tenho isso daqui, que é verdade. Para n igual a 3, é verdade. Para n igual a 4, é verdade. Eu provei. Então, aqui, eu chamei de prova por caso, mas é prova exaustiva, né? Quando você tem o domínio, certo? E você prova aquela propriedade para todos os elementos do domínio, tá? Claro que, como eu falei lá do início da aula, e como nesse caso aqui, só é possível quando o domínio é pequeno, né? Por exemplo, esse cara daqui, eu vou tentar provar esse prova exaustiva em inteiro? Não, porque em inteiro são números infinitos, né? Eu ficar velho e não consigo provar para todo mundo, né? Não é que eu estou velho, né? Mas, ou seja, ficar mais velho ainda e não conseguir provar isso, tá? Prova exaustiva é só para constar mesmo. Vai ter situações que vai ser útil, e vai ter situações que realmente você pode provar, porque o domínio vai ser pequeno mesmo, mas, em geral, ele é bem restritivo, essa prova exaustiva, né? Bem limitada, ok? E, para terminar, para vocês não explodirem a cabeça de vocês mais, prova por equivalência, não tem muito mistério aqui, pessoal, é o se somente se. Eu preciso provar o se somente se, professor. E como é que eu provo se somente se? Até coloquei para todo n inteiro, eu quero provar que
se o n é ímpar, se somente se o quadrado dele também é ímpar, tá? E a prova, nesse caso aqui, a prova, né, por se somente se, a prova por equivalência, é simplesmente provar em duas partes, tanto a ida, então você prova se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar, a ida, e depois você vai provar a volta, né? Se n ao quadrado é ímpar, então n é ímpar. Então essa prova por equivalência, que é o se somente se, a gente não precisa de métodos, de técnicas próprias para ela. A gente vai converter essa prova de equivalência, né, para duas provas de condição. Tá? A ida, por exemplo, aqui, se n é inteiro, dado um n inteiro, então n é ímpar, se somente se n ao quadrado é ímpar. Né? Então, você vai provar, dado um n inteiro, e se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar. É a ida. A volta, se n ao quadrado é ímpar, então n é ímpar. Você faz duas provas separadamente, da ida e da volta, tá? E aí você prova a equivalência. Aí a gente não precisa estar aqui a técnica só para o caso da equivalência do se somente se, tal, tem que fazer isso. Não. A gente transforma na prova direta de uma condição que nós já sabemos fazer. Ok, pessoal? É isso? É isso. E aqui, exatamente, exaustivo exatamente porque, como eu falei, normalmente está trabalhando com os números, os números dos inteiros, os números, né? E normalmente, já vai isso que eu fiz. E normalmente esses caras são infinitos, ok? Ok, pessoal. Como eu falei, esse aqui é um resumo das técnicas de demonstração, né? Eu ainda vou lembrar, eu acho que só essas, se eu não me engano, tem vacuidade, eu acho. Bom, publicitário, eu não lembro. Depois eu vou ver com calma. Mas, como eu falei, é um resumo, certo? Supondo, né, que vocês prestaram atenção na aula do Araruna direitinho e já estão craques nisso daqui, tá? E aí, como eu falei, essa semana não vai ter atividade semana, tá? Na próxima semana, que começa todo aquele esquema que eu falei bem direitinho, quinta-feira aula, aí na sexta aula gravada com atividade da semana, eu já vou tentar passar a lista, e assim a gente vai fazer, tá, pessoal? E como eu falei, tá? Quando normalmente, nas outras cadeiras, seja as cadeiras de programação, seja as cadeiras de matemática que eu ministro, né? Normalmente quem faz a atividade da semana direitinho, né? Mesmo que no início você não consiga acertar, né? Mas repara, se você tenta fazer a atividade, aí essa semana não, que eu não vou passar, mas na próxima eu não vou passar uma atividade, e na outra semana eu vou corrigir. Na quinta-feira eu já começo corrigindo. Você tentou fazer e não conseguiu, não tem problema, tá? Você professor errou, posta alguma coisa para ganhar presença, tá? Posta lá, tentou fazer, top. Quando for resolver, aí você vai prestar atenção. Ah, isso que eu errei, né? Olha assim. Mesmo que você não tenha conseguido fazer sozinho, na hora quando eu estiver fazendo, você vai absorver alguma coisa e, opa, aí com o tempo você vai adquirindo essa capacidade. No dia da prova você vai conseguir fazer a prova tranquilamente, né? Certo, pessoal? E outra coisa que a prova, o nível dela não vai ser muito diferente do nível das atividades da lista, né? Então, o nome das atividades, eu tento sempre basear a prova pelas atividades. Claro, vai ter duas questõezinhas mais interessantes, né, para vocês, mais desafiadoras, né, para tirar vocês da zona de conforto, essas coisas. Mas, em geral, quem acompanha as atividades das semanas, a gente faz a prova tranquilamente. E aí, pessoal, infelizmente está atrasado, acho que todo mundo está atrasado, né? Então, a gente vai tentar ver, não sei, depois eu vou mandar um formulário lá todo mundo está no Telegram, tá? Se quem não tiver, entra no Moodle e lá... Ah, não, deixa eu mandar o link do Telegram aqui. Tem alguém aqui que não está no Telegram, só para... Então, assim, eu vou mandar um formulário para tentar marcar algumas aulas fora do horário da aula, né? Que a semana passada não teve aula e pelo que eu entendi, né, que o senhor me falou, está atrasado. Mesmo se eu tivesse começado a cadeira semana passada, já está atrasado. Né? Pelo que o senhor me falou, já terminou a demonstração, técnica de demonstração faz tempo, né? Então,
A gente vai ter que marcar aula extra, tá, pessoal? Aula extra fora do horário da aula, tá, pessoal? E aí, o que vai acontecer é eu fazer isso, né? Marcar aula fora do horário da aula. Deixa eu só parar a gravação. Eu vou mandar o link aqui, tá?